vai para um momento super importante, que é o momento da palavra de Deus. Gostaria de convidar aqui o Diogo, ele que fala Diego, eu perguntei. Renata não vai de Vila Velha. Diogo, foi te seja ousado, irmão. Glória a Deus! Que isso, irmãos? É só eu vi esses meninos tocar demais hoje. Os meninos tocaram o worship no groove. Como é? Que isso? Glória a Deus, eu não consegui. Eu reparei tudo neles, tá? Eles trocaram a bateria, um ficou no bumbo, tocando o bumbo, e o outro entrando pra trocar. Meu Deus, amado! Glória a Deus, irmãos. É com muita felicidade que eu estou aqui, irmãos, para trazer uma palavra para vocês. Glória a Deus. Preparei, como diz o Ale Pontes, né? A gente fez o esboço, né? Agora vamos ver o que vai sair, né? O que Deus vai falar conosco. É uma felicidade muito grande estar falando de Deus para vocês hoje, porque eu estava até falando com o Fábio ali, que para jovem é praticamente quase uma novidade eu fazer um evento assim, que eu vou pregar no evento de jovem. Mas eu acho que é coisas que Deus vai conduzindo a gente. Eu venho lá no grupo da mídia, né? A gente está lá na salinha, fica fechado, e aí lá os meninos sempre perguntam cada coisa para mim. E ali, quando o pastor está pregando, está tendo praticamente outra pregação lá dentro, porque ele vai me perguntando, eu vou respondendo, eu vou falando para eles. E eles gostam muito de perguntar e acabam aprendendo bastante. Nisso aí, a gente vai crescendo, graças a Deus. Então, em todos os lugares que a gente está, eu sempre digo que a gente é embaixador de Cristo. Onde a gente pisa, né? Ali é um lugar santo. Você, onde você estiver, dentro de uma padaria, comprando um pão, você é embaixador de Cristo ali. Você está levando o reino de Deus ali. Então você tem que estar preparado. Não é só ler Bíblia só para você. É ler para quem está te lendo. Vou falar de novo, hein? Não é ler a Bíblia só para você, mas é ler a Bíblia ali, conhecer a Bíblia, porque tem alguém te lendo. É forte ou não é essa? Sempre tem alguém te olhando. Sempre tem alguém te olhando. A palavra de hoje, irmãos, Deus me deu já desde o dia que eles aqui da organização me chamou. E o nome da mensagem, né, se é para colocar um nome, eu gosto de colocar, né, porque as pessoas gostam de gravar isso, é A Guerra que Lutamos pela Fé. E se o nome é Incessantes, né, tem tudo a ver. Quando me falaram o tema, eu fiquei mais animado ainda. Porque se fosse para resumir a minha vida, acho que essa palavra tem muito a ver. Muito a ver. Irmãos, eu só queria mesmo que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E já vou alertando, já até passei para os meninos, né, da mídia, que eu vou falar em algumas versões diferentes, algumas coisas, não o mesmo texto, mas como eu já passei para eles, eles vão estar alinhados aí, e qualquer coisa, as versões que são diferentes, eles vão colocar aqui para vocês, tá bom? Participar da mídia ajuda a ter organização, tá vendo? Ajuda o pessoal da mídia aí. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, é um texto bem conhecido. Aqueles que querem ficar de pé, podem ficar de pé. Aqueles que querem ficar sentados, podem ficar sentados, não tem problema, tá bom? Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Só isso, por enquanto. Posso sentar, irmãos. Aleluia. Para início de conversa,
para a gente começar a alinhar nossos pensamentos nessa noite, eu separei algumas perguntas, eu queria fazer com vocês, e talvez no final vocês consigam responder diferente do que vocês responderiam agora ao ouvir essas perguntas, tá bom? Então eu queria perguntar a vocês assim, quantas vezes falaram não para vocês? Aí você pensa aí, quantas vezes alguém já te disse não, não, não? Quem muito faz isso é a mãe da gente, né? Sempre fala muito não pra gente. E uma das coisas que eu falei uma vez com um dos adolescentes lá, né, é que o amor também é não. Não é? O amor sempre é aquele que vai dizer também não, porque não vai por aqui, você vai cair ali na frente. É assim. Outra pergunta aqui, eu separei para vocês, é quantas vezes falaram para você que você não seria ninguém, ou que não daria nada? Quantas pessoas falam para você, ou já falaram para você, que você não vai poder ter uma faculdade, que você não vai ser ninguém na vida, que você não pode ter um emprego bom, ou até você mesmo, porque a gente é a pessoa que mais boicota é a gente mesmo. Que a gente não é capaz, que a gente não pode chegar a lugar nenhum. E isso é importante. E continua lembrando, tá? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quantas vezes disseram, você não é quem pensa que é? Que há um momento também na vida que a gente chega a um certo status, que você é realmente bom no seu trabalho, que você realmente é bom na mídia, no louvor, tocando, cantando, pregando, mas ainda vai ter alguém que vai dizer para você que você não é isso tudo não. Você não é essa Coca-Cola no deserto, né? Tem muito isso. E com essas várias perguntas que acho que qualquer um que está aqui já ouviu, já passou por isso em inúmeras situações, não é verdade? E aí eu puxo uma das minhas histórias, que eu gosto muito das minhas histórias, das minhas experiências com Deus. E uma das experiências que eu tenho com Deus é que aos 11 anos de idade, na quinta série, eu fiz as contas para saber se era 11 anos mesmo, né? E na quinta série, uma professora de inglês, ela virou para mim, eu gostava muito de desenhar. E como era inglês, eu gostava de inglês, fazia com muita facilidade na época. Eu não prestava muita atenção no que ela estava falando, porque para mim era fácil a matéria. E eu ficava desenhando. E aí, um dado certo dia daquelas aulas que ela dava, ela simplesmente falou algo um absurdo, né? Mas naquele momento aquilo também me deu start. Ela virou e estava explicando, dando aqueles sermões que as professoras, geralmente, uma hora ou outra, né, porque a turma está muito bagunçada, ela quer dar, né? E ela foi e falou assim: vocês não podem ser como o Diogo. Olha lá, não vai dar em nada. Não vai ser ninguém. Ah, só fica desenhando. Não vai ser ninguém. Pensa, com 11 anos, uma criança, né, naquele tempo, 11 anos era criança, né? Hoje em dia, 2 anos, o menino já nasce assim, já nasce, não sabe nem qualquer coisa que você der para ele, uma Bíblia, ele tenta subir ela. Então, aquilo foi muito impactante. Eu vivi por muito tempo com aquela síndrome de inferioridade, que eu talvez não seria ninguém. E até hoje eu me acho ninguém, assim, tão elaborante, mas hoje eu sei quem eu sou. E o que acho que mais eu quero passar para você hoje é quem você é em Cristo. Isso é importante você grifar. Porque se você não
sabe quem você é, você não vai conseguir combater o bom combate, muito menos guardar sua fé. Você não sabe quem você é em Cristo. Você só sabe que você é um jovem que está hoje na igreja do Romão, aqui em Vitória, que viu os meninos tocarem muito bem, tocam muito. Vocês adoraram muito top, esses meninos cheios de Deus. Mas, como o jargão de crente, né? Você vai sair do mesmo jeito que você entrou. A ideia que tem que entrar na nossa cabeça é quantas vezes nós vamos entrar no culto e nós vamos sair do mesmo jeito. Porque quando Deus, né, ele encontra as várias pessoas do Antigo Testamento, ele sempre mudava o nome. Ele nunca deixava a pessoa do mesmo jeito. Nunca. No Novo Testamento, Jesus, a maioria das pessoas que ele encontrou, os pescadores, eles não eram mais pescadores depois. Pedro, que nem sabia falar direito, depois escreveu carta. Então, se você está aqui hoje, não sei quantas pessoas tem aqui, umas 60, não sei, ou mais, saiba que você não saiu da sua casa para ser a mesma pessoa. Você não vai sair daqui. Você crê nisso? Levanta sua mão no céu e fala: eu não vou sair. É uma ação profética. Nada demais. Mas creia nisso. Que a palavra diz: se crer sem duvidar, verás a glória de Deus. Se você não crê, nada acontece. Não tem pregação maravilhosa, não tem louvor maravilhoso, não tem nada que vai mudar a sua vida. Você precisa crer. É um princípio básico da fé. Nada vai acontecer na sua vida se você não crer. Nada. E aí eu tenho algumas lições que eu queria passar para vocês, que eu aprendi com a vida e com as minhas experiências com Deus, claro, que elas forjaram o meu caráter em Cristo e que me fez combater o bom combate. Talvez te ajude. A primeira lição delas está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. E aqui a versão que eu peguei é a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, que eu não consigo sair da teologia. Como eu sou também professor de teologia, então é meio difícil isso para mim. E eu coloquei a lição significa o seguinte: a persistência, na verdade, o que diz lá, né, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz: a persistência em uma nova vida em Cristo é que nos vai dar vitória. Então, é a persistência. A minha vida, resumidamente, irmãos, é uma vida de luta. Hoje eu tenho um laboratório de prótese, mas eu já tive um outro laboratório e eu tive que vender tudo. Eu já tive tudo de uma casa: micro-ondas, geladeira, fogão, tudo. E fiquei com a casa limpa, sem nada. A história por trás disso eu conto em outra pregação, que não é dessa pregação. Mas uma coisa só fez com que eu continuasse: a persistência em Cristo. A força que talvez aquela palavra daquela professora naquela época, ela me deu mais força depois que eu entendi Deus. Porque quando eu compreendi as coisas de Deus, Deus me falou: isso aí é força para você. Isso é para que você continue crescendo, é para que você persista. E olha Paulo, a pessoa no qual escreveu isso: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo tem um momento dele, lá por Atos 20, alguma coisa, 22, eu acho, que ele está dentro de um navio,
E ele fala, ó, esse navio vai quebrar. Mas Deus falou, faz isso aqui. Ninguém deu ouvido a eles. E a maioria das vezes na nossa caminhada, a gente também tem pessoas que tentam falar conosco e a gente não quer ouvir. Como eu estou fazendo aqui, falando com vocês. Mas às vezes a gente não quer ouvir. Isso é muito forte para mim, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E o barco vem a pique. Ou seja, ele se quebrou. Quando estava quase indo lá a pique, Paulo falou, ó, não vai ter ninguém aqui que vai morrer. O barco vai ser destruído, mas ninguém vai morrer. Então não importa a dificuldade que você vai passar, Deus sempre vai estar com você. Eu só consegui ter tudo de novo que eu tenho, ter meu laboratório de novo, porque a persistência de viver em Cristo me sustentou. Pode me tirar tudo, era o que eu falava, mas eu vou ficar em Cristo. Não quero saber. Não quero saber. Com a mesma alegria, com a mesma brincadeira, rindo. Lógico que aqueles momentos que você passa só você e Deus, chorando, falando com Deus, isso existe, não tem como tirar não. Mas o sorriso no rosto, as brincadeiras com todo mundo da igreja, mas ninguém às vezes nem sabia o que estava passando. E eu persistindo ali. Irmãos, a palavra de Deus também, elas mostram que essas mudanças na nossa vida, ela nos dão lições, experiências, que acabam impactando quem está ao nosso redor. Quando eu me converti, uma coisa que ficou muito forte para mim é que eu era tão errado, tão errado, que ninguém dava crédito quando eu mudei. Eu não sei qual é o momento que você está na sua vida, mas assim, eu fui uma pessoa que usei droga, bebida, e quando eu chegava para a minha família e falava que eu tinha mudado, que eu estava em Cristo, ninguém acreditava. Foi demorado, foi mais de 3, 4 anos para entender que realmente eu estava na presença de Deus. E que eu não ia sair, que eu não ia abrir a mão de jeito nenhum. Por isso que eu estou falando que persistência faz a diferença. E aí, um marco que eu vi que realmente Deus mostrou para mim que tudo aquilo fazia a diferença, ser mudado, ser transformado por Ele, foi no velório da minha avó, a Angelina. Minha irmã está ali, ela sabe. Porque todo mundo naquele momento de choro, né, velório e tudo, e ninguém conseguia falar. E eu já estava no processo de mudança, já tinha transformado bastante coisa, continuava fazendo a obra. E na hora de realmente enterrar ela, ninguém queria falar. E aí eu ganhei a oportunidade. Irmão, eu lembro como se fosse hoje. Não é o melhor momento para se pregar. Foi a palavra mais difícil, não é uma pregação de fato, mas foi a palavra mais difícil que eu dei em toda a minha vida. Eu acho que vai ser, não vai ter outra tão difícil assim, eu acho. Porque é um momento de choro, de luto, tem muito sentimento envolvido, e você está de frente com um ente querido seu, e a sua família fala: Diogo, dá uma palavra. E a minha avó não é uma desconhecida na cidade dela, né? Minha irmã Thalia sabe que eles tem muitos anos que eles moram lá, então a cidade inteira, lá é assim, se alguém morrer, a cidade inteira vai para embora. Principalmente a minha avó, que, né, eles se ajudaram, muita gente. Meu avô foi presidente do time na cidade e tudo. Então, quando ela faleceu, a cidade inteira, tá? Eu peguei praticamente a cidade e dei aquela palavra. Hoje em dia eu não lembro o que eu falei, mas eu lembro que
muita gente foi impactada naquele dia. Então talvez ali, ou na verdade com certeza ali, passou pela minha cabeça dias depois, né? Eu não quero ser o melhor pregador da face da terra, nem o maior cantor, nem o maior tocador, mas eu quero impactar vidas. E se for no velório, ou se for numa pregação de jovens, aqui estou eu, eis-me aqui. E eu não sou como aquela professora que aquele dia disse. Essa é uma das primeiras lições que a gente aprende. A segunda lição está lá em Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14. Porque esse primeiro impacto é muito forte, mas uma segunda lição que a gente tem que ter é que tem que existir uma metanoia, tem que ter uma mudança de mente. Eu não posso mais andar como o jogo do passado, eu não posso agir mais como o jogo do passado, eu tenho que ser um cara novo. E eu comecei a orar a Deus o seguinte: Deus, me muda tão forte, mas tão forte, que quando alguém disser para mim como eu era no passado e me vê hoje, ela não vai me reconhecer, ela vai achar que é duas pessoas diferentes. E graças a Deus, hoje isso é real. Quando eu falo, até para os jovens lá da igreja, quando conversam alguma coisa, eles falam algum assunto perto do que eu já vivi, eu vou falar para eles. Enquanto eu falo, eu fico lembrando, porque é muito impressionante hoje, para mim, para vocês aí que não me conhecem, ou alguns que me conhecem, talvez seja pouco, mas a minha irmã, ela vai lembrar mais disso, né? Porque quando eu digo aqui, eu já usei droga, já bebi, gente, é nível hard do negócio. É nível da minha mãe me buscar numa casa onde só tinha um colchão, e eu estava deitado nesse colchão sem lençol, sem nada. Eu já cheguei nesse nível. Não era crack, mas eu cheguei nesse nível. Então, se eu estou aqui hoje, é pela graça. Eu precisava só abrir a boca aqui e falar amém. Então eu já estava agindo. Não é por mim, é pelo que Ele fez por mim. Então, eu não tenho nada para oferecer, mas o que Ele fez por mim tem. Amém? E aí, Romanos capítulo 13, versículo 13, diz o seguinte: comportemos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades sexuais, depravações, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Revestir de Deus é algo totalmente diferente. Quando eu vou falar de Bíblia, que as matérias que eu dou aula é biologia, geografia, bíblica, eu até falei com o Mateus esses dias, lá na mídia. Falei com ele: você tem que começar a ler Bíblia como se fosse um mosquitinho lá dentro da história. Se eles falarem assim, do alto do norte veio alguma coisa, olha para algum lado e tenta olhar como se você fosse Paulo, como se fosse Pedro, como se fosse Jesus. Porque eu estava, a maior, entre aspas, crise mental para falar para vocês jovens, na minha mente foi o seguinte: como eu vou falar para os jovens? Aí o Espírito Santo falou comigo assim: olha como que Jesus fala. Jesus fala a linguagem daquele povo. Se ele encontra a mulher de Samaria no poço, ele fala coisas que ela entende, coisas que ela sabia, coisas que ela identificava.
E assim ele se revela. Se ele vai falar para Moisés, no Antigo Testamento, ele vai falar para Moisés, bom, ei, mesmo com o erro dele, mas ele fala, eu vi o egípcio. Se ele vai falar para o agricultor, como que ele vai falar? Quem coloca a mão no arado não olha para trás. Ele tem uma linguagem de falar para cada pessoa. Eu gosto de brincar com meu irmão, porque meu irmão só fala gíria. Ele fala muita gíria. E aí eu brinco com ele que eu vou ensinando a Bíblia para ele, cheio de gíria também. Então, ó, Jesus chegou lá, rapaz. Tá uma loucura, rapaz. O pessoal entendendo tudo. Tá fazendo aquela gambiarra lá, tá. E ele chegou, pegou um chicote, descentou. Ele entende. Ele brinca de volta. Ele compreende o Evangelho. A gente às vezes rotula o Evangelho, coloca numa caixinha, o Evangelho tem que ser assim, do jeito que eu gosto. O Evangelho tem um jeito, Jesus. Quer saber como que você prega, como que você fala, como é que você age? Jesus. Não é o jeito que eu prego, o jeito que o pastor Sandro prega, o pastor Álvaro ali prega, não. Jesus vai te moldar e vai te usar do jeito que Ele te quer. E Ele vai conduzir a sua vida para você ser aquilo que Ele quer que você seja. Pode ter certeza. Ele odiava ler. Odiava. Mas aí teve que o Rafael Bittencourt sair do Rio de Janeiro e ir lá na minha cidade fazer o primeiro show dele lá. Eu sou o motorista dele, sem carteira, mas estava lá, ajudando a rádio, Melodia na época. Ele bate no meu ombro e falou: ei, profetizei lá, você estuda na universidade? Não, eu não. Eu repeti no primeiro ano, no segundo grau aí era 3 vezes. Não é para mim não. Então, bateu no meu ombro. Então, Deus está te mandando dizer que não é para as 400 pessoas que aceitou Jesus, não. Essa profecia é para você. Eu falei: tá glória. Balancei até o volante. E graças a Deus, no mesmo ano que ele estava lá, 2 meses depois, um amigo meu, pouco depois que ele falou isso, um amigo meu, já tinha até esquecido que ele tinha falado isso, um amigo meu chamado Bruno, ele virou para mim e falou assim: Diogo, tem uma prova aí para a Universidade de Viçosa aí. Na hora, né? Mas é aquele negócio que eu falei com vocês antes, né? Tem que crer. E aí eu criei e vi a glória de Deus. Eu entrei sem ter o 3º grau. Eu fiz um tabulejo, um negócio lá, tal, não deu certo. Depois tirei pelo Enem. E hoje eu tenho bacharel em teologia. Eu falei: olha isso, irmão. Então, aquela professora estava errada. Estava errada. Qualquer palavra que te dizem, irmão, ela só pega em você se você crer lá naquilo ali. Se aquilo ali, você pegar aqui para mim, é meu, eu sou mesmo o pior da classe, eu vou ser ninguém, pelo amor de Deus, Pai, amado. Aí você vai ser essa pessoa mesmo. Mas se você crê, porque a palavra de Deus, ela diz, se você sabe quem você é em Cristo, é diferente. Porque em Cristo nós podemos mais que todas as coisas. Glória a Deus. Geração, sois forte. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. É isso que nós somos. Amém? E aí nós vamos para a 3ª lição.
sei nem quanto tempo mais tem, não, mas estou indo. João capítulo 18, versículo 33. É preciso entender o seu propósito para ser um incessante. Usei a palavra, né, do tempo. O propósito de todos nós é como eu estava falando com o Fábio no início aí. Primeiro, Deus vai te transformar. Então Ele vai ter um processo que Ele vai te levar a você desconstruir tudo que você conhece como cultura, como o que você acha que não é, que você pensa que você mesmo é. E depois que você desconstruiu, que você entendeu que só a graça dele basta. Aí fala, agora esse negócio está pronto. Quebrei o vaso todo. Agora peraí. Vamos modelar isso aqui do jeito que eu sei que vai ser bem usado. Para usar o exemplo que eu dei para ele, né? Uma menina de 10 anos, uma vez me conta, eu nunca mais vou esquecer. E toda vez que eu lembrar, eu vou falar disso numa pregação. Porque ela falou assim para mim, Diogo, você já viu uma cozinheira cozinhar em uma panela suja? Lógico que não existe isso. Isso é loucura. Então, você precisa se limpar para Deus te usar. Isso é impactante trilhões de vezes ouvindo. Não que eu estivesse em mim. Eu já estava pregando na época. Mas é como se Deus me falasse, você quer ser mais usado? Se ligue mais. Trabalhe mais na presença de Deus. Fique mais colado com Deus. Você quer conhecer mais uma pessoa? Você tem mais intimidade com ela? Você anda do lado dela. O marido e a mulher, eles se conhecem, sabem tudo um do outro, porque eles andam todo dia junto. Eles estão todo dia perto. Eles estão na casa deles, eles sabem a hora que vai no banheiro, a hora que come, a hora que não come, a hora que está fora, a hora que está dentro de casa. A hora que nem fala nada, mas só fecha a cara, né? A gente já sabe. Em breve eu estou casando. Dia 14 de outubro, mas estão lá. Mas eu com a Raquel a gente conversa tanto, mas tanto, que a gente já sabe. Sei que ela está com fome, já sei, já olho assim, já fechou a cara, já sei, está com fome. E ela também, ela me conhece. Então, irmãos, só tem um jeito de você conhecer mais Deus. Você está ficando mais perto dele. Como ficar mais perto dele? Primeiro passo de tudo, aqui o professor Diogo dizendo, é ler a Bíblia. Não tem outra. É evangelhos. Os evangelhos são 4. Lê na área atualizada lá, Almeida, revista atualizada, vê na NTLH, nova tradução de linguagem hoje, vê na NVI, nova versão internacional, e vai olhando as várias versões. Cada uma que você vê, você ali lê, você vai achar algo diferente. E aí depois você, como é o processo, aí você passa por uma Bíblia de estudo, e daí você vai. E daqui a pouco você está comprando uma história dos Hebreus, né, que a minha abençoada futura esposa me deu. Aleluia. Livro caro, mas é excelente. Amém. Mas a terceira lição aqui, João capítulo 18, versículo 33, diz o seguinte: isso é quando Jesus se encontra com Pilatos. E olha como que é sutil as respostas de Jesus. E como Jesus mostra para Pilatos
que é como as pessoas te veem. E quem não te vê, entende que você é diferente. Preste atenção. Tornou Pilatos a entrar no prebatório. É um tribunal, tá? Chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Ou seja, isso é pergunta legítima, ou você está sendo influenciado? Porque hoje o mundo é isso, né? Influência daqui, influência dali. O que realmente é você? O que é realmente aquela pessoa que você vê no Instagram, no TikTok, no YouTube? Quem é você realmente? Você tem uma personalidade ou você é uma personalidade da Virgínia, do fulano de tal, do ciclano lá? É dízimo. É sobre isso que vai te fazer combater o bom combate. Amém? E continuando, replicou Pilatos: porventura sou judeu? Ele mostra exatamente isso. Como que eu posso fazer uma pergunta dessa se eu não sou judeu, se eu não converso com judeu? A própria gente, dos principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos: logo tu és rei, então, né? E Jesus respondeu: tu dizes que sou rei? Jesus meio político, né? Respondendo sempre uma pergunta com pergunta, né? Que é isso que o político faz. Mas Jesus não era político. Jesus fazia as pessoas pensarem. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos no final, né? Quem é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É como se Jesus dissesse para Pilatos: eu não sou o que você está dizendo que eu sou. Eu sou quem eu tenho que ser. Eu sou. Eu vim e tenho um propósito. Você aí sentado e eu aqui em cima, nós temos um propósito. Eu não sou diferente de vocês, nem vocês diferente de mim. O que nos diferencia é só esses, sei lá, 1 metro aqui desse altar. Eu fico mais alto, vocês estão mais baixos, sentado. No mais, vocês têm a mesma autoridade que eu tenho em Cristo. Se um dia você almejou tocar um groove igual esse aqui que tocou, você pode tocar. Basta você crer e verás a glória de Deus na sua vida. Você vai ser mais grooveiro que esse menino aqui ainda. Ou se você quer pregar também, você vai ser um dia pregador. Agora nunca, jamais deixa alguém dizer que você não é nada e que você não é ninguém. Você é tudo em Cristo. Tudo em Cristo. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Isso não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz isso. Amém? Amém. Está acabando. Quarta lição, Efésios versículo 6. Capítulo 6, versículo 10.
Nunca foi e nunca será contra pessoas a sua luta, mas sempre contra você mesmo. A professora lá, ela deixou um trauma em mim. Mas aí, com a ajuda dos profissionais, lógico, com Deus, eu venci tudo isso. Né? Graças a Deus. Foram 20 sessões. Eu entrei achando que a psicanalista era maluca e saí de lá amando ela, tendo ela como melhor amiga minha. Glória a Deus. Excelente. Me ajudou muito. Mas também o que Deus fez comigo foi algo assim totalmente fora do normal, sobrenatural, como a gente disse. Se você não acredita em milagre, eu digo a você está vendo um milagre. Porque eu tinha todas as condições de não ser ninguém. Um trauma desse, da pessoa dizer numa sala de aula aos 11 anos de idade que você não vai ser nada, você podia não ser nada mesmo. E você vai ficar vivendo, provando as coisas para as pessoas. Você não tem necessidade nenhuma disso. Nenhuma necessidade disso. E era isso que vivia na minha cabeça. Eu tenho que provar que eu sou capaz, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E eu não precisava. Então a luta, nossa luta, não é contra pessoas. E vai ter muitas pessoas também, e eu entendi, né? Como aquela professora de inglês, e não é culpa dela ela ter feito aquilo. E eu perdoei ela. E aí quando você perdoa, você se liberta. Você acha que você está libertando a pessoa? Não, mas você está se libertando. Porque você está deixando claro para a parte espiritual que aquilo não vai mais fazer efeito na sua vida. Porque você não é quem as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. E é Deus que vai fazer a diferença na sua vida. Mais ninguém. Mais ninguém. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, que por mais que possa estar difícil hoje, essa semana foi complicada para mim. Eu e a Raquel entramos num jejum, tal, vamos fazer um jejum difícil, tal, aquela coisa toda, para estar aqui. E aí, irmão, uma mulher abençoada, né? Freou o carro na minha frente do nada, que aqui em Vitória nem acontece isso, Vila Velha nem acontece isso. O pessoal nem gosta de frear do nada, né? Eles vêem um cisco passando, eles freiam. E aí, tentei tirar o máximo, mas pegou no carro dela. Ela estava até errada, ela estava na rotatória, parou na rotatória. E não tinha ninguém na frente dela. Ela freou do nada. Eu falei, abençoada, glória ao Pai eterno Deus. Vem em mim, Pai, enche. Cadê aquele ursinho? Já vem em mim. Respirei fundo. Tá bom, irmã, vai lá. Dá seu telefone. Dá seu telefone aqui. Beleza? Te mandar amanhã um carro, você vai lá, conserta seu carro. Eu vou consertar meu carro, amém? O cara da pintura falou assim, o rapaz da pintura falou assim, mas era para você ter dividido com ela. Ela paga o conserto dela, você paga o seu. Mas em questões de segundos ali, meu irmão, a gente fica chateado. Com raiva dela eu não fiquei não, fiquei chateado. Porque é um bem, né? Sempre quis ter um carro, demorou 30 anos para ter um carro. Fiquei chateado, mas depois Deus falou comigo assim, hoje você tem, né? Hoje você tem, né? Tem o que, Deus? Hoje Deus te deu graça que você pode pagar o conserto, né? Hoje você tem dinheirinho aí, você é rico, mas você tem um dinheirinho, né? Você consegue pagar para ela. Outrora você estaria desesperado, né? Você não ia ter nem um tostão no bolso, como é que você ia pagar? Nem o seu nem o dela. E aí passa um filme na sua cabeça, né?
Porque quem disse que eu não poderia ter nada? Quem disse que eu não poderia ter uma condição de pagar o conserto de um carro que nem é meu erro, mas eu fui lá e paguei? Quem disse? Não é mérito nenhum a mais ter feito isso, mas Deus estava ministrando em mim. Não é sobre pessoas, é sobre o que Deus vai fazer com a sua vida. Ele fala numa batida de carro, ele vai falar dentro da igreja, fora dela. Só que você tem que estar sensível ao Espírito Santo. Sem isso não adianta. Ou seja, estar mais perto dele. Por isso que a gente pegou para fazer um jejum. Porque Jesus, quando foi confrontado sobre o jejum, fala para os seus discípulos no jejum. E aí Jesus disse assim: vai haver um tempo em que eles vão precisar de jejuar, porque eu não vou estar o tempo todo perto deles. Mas se vocês quiserem aproximar de mim, isso aqui é NTLT, né? Que é a nova tradução do Linguagem de Ouro, né? Essa é a nova versão aí, está vindo aí. Então, fica mais perto de Deus, e Ele vai falar mais com você. Usa o da direita, usa o da esquerda, mas não te usa, por quê? A menina de 10 anos. O cozinheiro não faz comida em panela suja, só faz em panela limpa. Amém? Fique de pé, que eu vou ler o último texto aqui, que diz o seguinte: finalmente, Efésios capítulo 6, versículo 10, tá? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmão, depois que eu passei por tudo isso, que eu me limpei, que eu estava bem com Deus, que eu estava focado, braço direito do pastor, o pastor só olhava assim, eu já sabia que ele estava sentindo sede, já vinha com a água. Ele fazia assim, eu sabia, ó, o som está mais alto que tal coisa. E era o pior momento que eu imaginei. Eu nunca imaginei que eu ia passar. Foi depois de não usar mais drogas, não beber mais nada, não fazer nada de errado. Eu ainda fui parar dentro da cadeia por uma coisa que eu não tinha feito. Essa é outra história. Outro dia vocês me chamam, eu pego. Mas aquele momento ali foi interessante. E eu trago lições daquilo. Porque Paulo escreveu Filipenses e ele estava na cadeia. E nesse livro, é o livro que ele mais fala de alegria na Bíblia. Alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. E onde ele está? Atrás das grades. Onde aconteceu o terremoto? Atrás das grades. E Deus me deu essa experiência. E eu fiquei 2 horas e meia lá, aproximadamente. E com outras pessoas do lado, e as outras pessoas só falando: eu vou fazer isso, eu vou sair, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E eu fiquei sério, quietinho no meu canto, sentadinho. E só conversando com Deus. Deus, glórias a Ti por estar aqui. Porque hoje eu estou aqui inocente. E eu sei que o Senhor vai me dar livramento. Imagine se eu tivesse errado e tivesse aqui. Hoje o Senhor me limpou, o Senhor me transformou, e hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então essas prisões aqui
essa cela, esse lugar aqui, não me limita de falar com o Senhor e nem saber que o Senhor está agindo ao meu favor. Queria que você fechasse seus olhos nessa noite, porque o Senhor, Ele tem várias e inúmeras formas de agir. As meninas vão dançar aqui após essa oração que eu vou fazer, e você preste atenção na música que elas vão ministrar, e eu vou orar com você. Senhor Jesus, nós te louvamos. Tu és tremendo, Tu és poderoso, Pai. Nessa noite, Senhor Jesus, eu não sei em que área, em que momento, Senhor Jesus, dessas mensagens, dessas lições aqui, Pai, que tocou o coração dessas pessoas que estão aqui. Muitas delas, Senhor Jesus, eu não conheço. Muitas delas eu não convivo junto, eu não sei de onde vem, onde mora, nada. Mas o Senhor me ungiu para estar aqui, para pregar, para falar para essas pessoas, para transformar essas vidas em nome de Jesus, Pai. Pelo poder do Senhor Jesus, eu derramo essa unção sobrenatural sobre essas vidas aqui, Deus. Pela autoridade que o Senhor me deu, que o Senhor me trouxe até aqui, Deus, não é por acaso. Se o Senhor me deu essa oportunidade hoje, não é por acaso. Há pessoas aqui que precisam dessa unção derramada sobre a vida delas. Elas sempre pensaram que não vou ser ninguém, eu não posso ser ninguém, eu não vou ser ninguém. Ei, isso está encerrado em nome de Jesus. Eles são incessantes. Eles vão combater um bom combate. Eles vão completar a carreira. Eles vão guardar a fé em nome de Jesus a partir de hoje. Eles não vão olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas vão seguir reto em nome de Jesus. Quem põe a mão na água não olha para trás, em nome de Jesus, Pai. Derrama essa unção sobrenatural sobre os teus filhos nessa noite, para que eles possam sentir o teu Espírito Santo, para que eles tenham experiência com o Senhor e falem em línguas, para que o Espírito Santo se mova